Então, oficialmente, boa noite para quem está aqui, mais uma vez, boa noite para quem vai acompanhar a gente pela internet. Já peguem suas Bíblias aí, quem tem Bíblia já abre, já vai pesquisando, quem já ouviu qual é o texto, né? A gente vai continuar hoje Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6. E quem tá acompanhando a gente pela internet, quem vai acompanhar pela internet, já se acomode bem, pegue sua Bíblia, compartilhe o link com quem você quiser compartilhar. E siga cada uma das coisas, cada uma das leituras que a gente vai fazer. Se possível, siga pelas Escrituras, siga a leitura conosco. Para saber, inclusive, se eu estou lendo direito, se eu estou falando exatamente como está na Bíblia. Se estou falando exatamente como está na Bíblia, a autoridade da pregação ela não advém do pregador. A autoridade da pregação ela advém das Escrituras. Então eu tenho que ser fiel às Escrituras para que essa pregação seja aceita. Ela não pode ser fruto da minha imaginação, ela não pode ser fruto das minhas elucidações. Ela tem que ser simplesmente expor as palavras que estão nas Escrituras, ler, explicar, interpretar e aplicar. Esse é um método que a gente usa aqui, né? Então a gente tem que procurar ser fiel. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que não está dentro das Escrituras, tem que ser rejeitado. Não é que pode ser rejeitado, tem que ser rejeitado. A nossa autoridade é o que Deus fala, e o que o Senhor Deus fala está na Bíblia. Tá? Então, Mateus 6, a gente vai ler o texto, a gente vai orar, e depois a gente vai começar a exposição, tá bom? Então, Mateus 6, versículo 6, a gente vai ler o 5 também, só que a gente vai expor o 6 hoje. Mateus 6, 5 e 6, a gente vai ler agora, a gente vai orar, e aí a gente vai começar a exposição, tá bom? Então, todo mundo tá aí já com a sua Bíblia aberta? São palavras de Jesus que diz assim: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará." Amém? Vamos orar? Senhor, nós damos graças, Senhor, por esse povo que se reúne aqui, Pai, por essa reunião que nós podemos fazer. Pai, para a sua glória, Senhor, para conhecer mais, Senhor, Pai, que a gente pode se reunir como igreja, Pai, e aqui em Videira, e tantos que podem se reunir conosco, Pai, pela internet, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, derrame seu Espírito sobre esse lugar, Senhor. Pai, que haja mover do Senhor nas nossas mentes e corações, Pai, para que a gente seja transformado pelo poder das Escrituras, Pai, que vem de Ti, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Quanto a mim, Senhor, que eu vou entregar essa mensagem, não me deixe desviar para a esquerda ou para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina das Escrituras, Senhor. Que eu seja apenas um mensageiro da Sua palavra, Senhor. Pai, tenha muito menos de mim, tenha muito mais de Ti nessa mensagem. Seja apenas sobre Ti, Pai, seja apenas de Ti, Senhor. Eu te peço. Derrama Seu Espírito, Pai, abre os nossos corações. Não só dos que estão aqui, mas dos que estão assistindo pela internet, agora, dos que assistirão depois, Senhor, a mensagem gravada. Nós pedimos isso, Pai. Venha sobre nós, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e podemos, Pai, ficar tranquilos sabendo que o Senhor ouve, Pai. Isso nós pedimos, Pai, entregamos e consagramos isso ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o que está acontecendo aqui, só para a gente se contextualizar? A gente está expondo, né? A gente já começou a expor essa sequência que vai de Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 15, que é quando Jesus está ensinando a orar. O que está acontecendo? É o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e Jesus está ensinando sobre a ética, ele está ensinando a ética do reino de Deus. Esse reino já inaugurado em Jesus, mas esse reino que também virá no fim, naqueles catos, no fim dos tempos. Então o reino já inaugurado, mas nós veremos e entraremos fisicamente nesse reino na volta de Cristo, na vinda de Cristo. E Jesus está ensinando
a gente como a gente deve viver sob esse reino, no qual Jesus é rei. Ele está ensinando para a gente como ser seus súditos, como ser filhos de Deus, nesse reino já inaugurado aqui na terra. Ele não está cobrando que a gente só vá viver de maneira santa lá no céu. Ele está cobrando que ele está ensinando a gente a viver de maneira santa, da forma como Deus requer de nós, já aqui nessa vida, aqui nessa terra. E é parte essencial da ética do reino de Deus que a gente ore. Tanto é que vocês vão lembrar que nós falamos anteriormente no culto passado, e Jesus vai falar de novo aqui, logo no versículo 5 ele vai falar, e quando orares? E agora no versículo 6 ele vai falar, tu porém quando orares. Porque ele não considera a possibilidade de um discípulo dele não orar. Ele não considera que pode haver um discípulo de Cristo que não tenha vida de oração. Um discípulo de Cristo tem vida de oração, porque ele busca a Deus. Então ele sabe, quando ele diz para os seus irmãos, que são irmãos, Jesus chama a gente de irmãos, e fala que nós temos um só Pai, os filhos de Deus, ele fala, tu porém, quando orares. Que Deus misericordioso e bondoso é esse? Que Deus gracioso é esse que abre as portas para que nós nos acheguemos ao trono? Se achegar em oração a Deus é se achegar à presença de Deus. E lembrem-se que nós falamos que achegar-se à presença de Deus é para aqueles que têm intimidade com Deus. O Senhor Deus fala isso. Aqueles que temem a Deus. E a intimidade de Deus é para os que o temem. E achegar-se à presença de Deus é um ato de intimidade de filhos com o seu Pai. E nós sabemos aqueles que temem a Deus. Quem são esses? São aqueles que está escrito lá em Jeremias 32:40. E farei com eles aliança eterna, na qual nunca deixarei de lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nós vivemos debaixo dessa aliança eterna, também chamada aliança da graça. Nós vivemos debaixo disso. E nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para que em tempo oportuno alcancemos misericórdia. Também vai falar, lá em Hebreus 10:19, que nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, mediante o sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho que o sangue de Cristo nos comprou, que o sangue de Cristo abriu, e que é por Jesus. Nós podemos nos achegar a Deus para fazer nossos pedidos. E que Deus é esse tão gracioso que não só nos ensina a orar, como nos quer orando e abre os caminhos para que nós alcancemos misericórdia diante de Deus. Nós não vamos encontrar outro Deus assim em qualquer outro lugar. Somente aqui, e essa é a maravilha do Evangelho, porque o Evangelho é sobre graça. O Evangelho é para a gente olhar para a gente mesmo e a gente saber que nós somos salvos por mérito, mas não nossos, de Cristo. Graça é isso. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Cristo é merecedor e conquistou para nós essa salvação. Isso é graça. E esse Deus que abre esses caminhos e nos chama para si, e nos chama à sua presença, é esse Deus gracioso que está disposto a salvar. E que não só está disposto a salvar, mas que salva, que executa, que planeja e faz. Ele não fica absorto sonhando. Ele tem os seus planos, ele tem seu decreto, e ele cumpre, e ele salva graciosamente o seu povo. E esse povo a quem ele salva, ele conclama a orar e ensina a orar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então ele começa aqui no versículo 6. Lembre-se que antes ele fala dos hipócritas, ele fala não sereis como os hipócritas. E já no versículo 6 ele começa falando assim, tu porém, que inclusive é o título hoje para quem está vendo pela internet. Tu porém. O Senhor Jesus, ele começa esse versículo, e agora eu vou lembrar do pastor Arival, lá para Estrela de Pinheiros, ele começa com uma oração adversativa. Ele começa aplicando uma oração de contraste. Ele fala assim, tu, porém. Ele nos coloca em contraste com os hipócritas. Quem são esses hipócritas? São aqueles que não são convertidos. São desses que ele fala no versículo 5. E para nós não sermos como eles,
E Jesus nos alerta isso porque nós temos o risco de copiar maus comportamentos. Mas aqui no versículo 6 ele já inicia dizendo tu, porém. Ele está dizendo que nós somos separados. Ele está dizendo você, porém, é diferente. Você, porém, não faça assim. É isso que está incluso nessa expressão que Jesus usa, tu, porém. Ele está dizendo para a gente agir diferente daqueles que ele usa como referência negativa, que são os hipócritas, os falsos convertidos que oram para terem glória para si mesmos. Aqueles que oram de maneiras alongadas e belas, mas eles não colocam o seu coração diante de Deus, eles colocam o seu coração diante de si mesmos para alcançarem glória diante dos outros que estão ouvindo. Eles não oferecem suas orações a Deus, eles oferecem ao povo que ouve. Mas Jesus está dizendo, tu porém. Tu porém é porque Jesus nos quer santificados. Santificados é separados. Por isso que Jesus nos separa, ele fala, tu porém és diferente, tu porém fazes diferente. Tu porém. E é isso que nós temos que ter em mente quando Jesus se dirige a nós. Jesus se dirige a nós, todas as vezes que ele cobra de nós santidade, ele fala para nós, tu porém. A gente não pode seguir nos caminhos do mundo. Por isso que Jesus fala para a gente lá em Romanos 12. Ele fala que é para a gente ser renovado, é para a gente não seguir o pensamento deste século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Transformar a mente é transformar coração aqui, é transformar comportamento. Jesus quer que a gente seja diferente. Ele dá os caminhos para a gente ser diferente. E ele não só dá os caminhos, como ele cobra que a gente seja diferente por esforço também. Mas se é por graça, como que isso inclui esforço? Porque por graça, a gente tem que entender graça como oposta a mérito. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, porém recebemos de Deus aquilo que é bom da parte dele. Mas graça não é o oposto de esforço. Não significa que a gente não se esforça para viver uma vida santa. Não significa que a gente não se esforça para ler as Escrituras e para compreendê-las. Não significa que a gente não se esforça para orar, para buscar a Deus. Então graça é oposta de mérito, não de esforço. A gente se esforça e se esforça. A gente trabalha, mas a gente sabe, vem de Deus. Somente por Cristo que nós alcançamos toda essa salvação e todo esse caminho ao trono da graça. Mas ele fala, como vocês podem encontrar lá em Filipenses 2, 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E é o que Jesus nos diz aqui. Tu, porém, é isso. Desenvolvam essa salvação. Nesse ponto específico que ele nos chama a santidade. Tu, porém. E ele continua e diz, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Ele nos chama a sermos diferentes daqueles que são os hipócritas. Mas aqui ele está tratando de um tema específico que é a oração. E quando orar, ele fala assim, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Esse trechinho aqui, ele tem causado muita controvérsia, tem sido de grande controvérsia entre muitos, né? Há outras denominações, inclusive não cristãs ou não evangélicas, pelo menos, que acabam dizendo que não. Então, eu só posso orar se for trancado no quarto. Eu só posso orar se for em secreto. Se for isso de fato, se for esse o objetivo de Jesus de fato, de que não se pode orar em público e não se pode orar com a igreja, provavelmente eu tenho algum problema, porque eu orei junto com vocês antes aqui. Então seria uma tremenda incoerência, né? Não que não seja possível que nós pratiquemos algum tipo de incoerência, mas nós buscamos não praticar. Mas se foi esse, de fato, o objetivo de Jesus, a igreja primitiva não entendeu. Porque nós vemos em Atos, pelo menos em Atos 1:24, Atos 3:1, Atos 4:24, Atos 12:12, Atos 12:5, momentos em que a igreja orava junto. Então, se o objetivo de Jesus era proibir que a igreja orasse junto,
Então, a igreja não entendeu. A igreja primitiva não entendeu. E não entendeu porque os apóstolos mesmo não teriam entendido. Porque os apóstolos oraram juntos várias vezes. E oraram junto com Jesus, inclusive, em público várias vezes. Nem toda oração é em secreto. Obviamente, então, se nós vemos que os apóstolos não entenderam assim, a igreja primitiva, que estava ali debaixo de Jesus, e os apóstolos que aprenderam aos pés de Jesus não entenderam assim, obviamente, então, que o objetivo de Jesus não é proibir a oração pública, a oração coletiva. A igreja ora. Se vocês lembrarem bem, quando eu citei agora Atos 12:12. Em Atos 12:12 vai falar que o apóstolo Pedro estava preso. E a igreja se reunia em uma casa e orava fervorosamente, a fim de que Pedro fosse liberto das cadeias. E Pedro é liberto das cadeias, as orações são atendidas. O Senhor Deus ouviu uma oração coletiva da igreja, que não estava necessariamente orando em secreto. Então o que Jesus quer dizer aqui? Por isso que para a gente entender Escrituras, a gente tem que entender a Bíblia à luz da própria Bíblia. O que a Bíblia explica para a gente? Como que ela trata esse tema? Então a gente olha para as Escrituras e vê o que Jesus está ensinando. O que Jesus está aplicando aqui para a gente é o antídoto a tudo aquilo que os hipócritas fazem de errado. Há um outro momento em que Jesus vai falar de um fariseu que se punha na sinagoga à frente de todos e fazia uma longa oração de pé, bonita na frente de todos. E Jesus contrasta com um publicano que batia no próprio peito, no canto da sinagoga, para não chamar a atenção de ninguém, e dizia: Senhor, Deus, sê propício a mim que sou pecador. Sê propício a mim que sou pecador. O Senhor Jesus está sempre contrastando, era da didática dele jogar dos extremos para que as pessoas pudessem entender de uma melhor forma. Por isso que ele está aplicando esse antídoto. Ele está jogando para o outro lado e está dizendo assim: se há risco disso, então adotem esse comportamento. Para a gente entender ainda mais do que Jesus está falando, quando ele fala: quando orares, entra no teu quarto, fechar a tua porta, orarás a teu Pai, é preciso que a gente entenda também a quem ele estava falando. Ele estava falando ao povo de Israel daquele período. E naquele período, as casas mais comuns em Israel eram casas de um cômodo, com uma despensa e um terraço. Então essa casa era mais comum. E ele estava falando a um povo comum. Ele não estava falando a um grupo de ricos ou a um grupo de publicanos. Ele estava falando a todo tipo de gente. Então era uma casa, uma despensa, era um quartinho fechadinho, sem janelas e um terraço. Jesus está dizendo que o contrário daquilo de nós nos botarmos à frente dos outros para orar, para atrair glória para a gente, ele diz: é melhor, quando você for orar, você entrar naquela despensa e orar a Deus em secreto. É isso que é melhor que você faça do que você orar em público, atraindo glória para si mesmo. O ser humano, desde o início, desde a queda, ele tem sido persuadido pelos seus próprios desejos, com argumentos da serpente, inclusive, a tomar o lugar de Deus. A serpente diz isso: sereis iguais a Deus. Mas o que Jesus está nos ensinando é nos colocarmos diante de Deus em toda humildade, fugindo de toda autoglorificação e buscando a Deus em secreto, ali naquele quartinho. Ele diz: quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Ele diz para a gente se isolar de todo mundo. Ele diz para a gente buscar a Deus. O que Jesus está dizendo para a gente é que a oração sincera, ela é mais fácil de ser encontrada e ela vai ser encontrada em secreto. Por isso que ele diz: a teu Pai que está em secreto. Esse que está em secreto, que pode ser difícil às vezes de entender, é o Pai que nós não podemos ver. É o Deus invisível que está falando lá em Colossenses 1,15. Quando fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, esse Deus invisível, Deus Pai, ele é encontrado em secreto. Porque num quarto de oração, numa oração num lugar solitário, não tem lugar para exibicionismo, não tem lugar para atuação.
Não tem lugar para qualquer tipo de pirotecnia. Na oração em secreto, só tem lugar para sinceridade e um coração quebrantado. E sabe, alguns de nós julgam que não precisamos ter períodos sozinhos de oração. Alguns de nós vivem como se não precisassem de oração. As nossas vidas são mornas, numa gelidez de quase morte. A gente não vê avivamento, a gente não vê poder de Deus, a gente não experimenta o calor do poder do Espírito Santo. E a gente se pergunta por quê. E a pergunta que eu faço para nós, como é que está a nossa vida de oração? Como é que a gente tem buscado a Deus? Se tem uma pessoa, ao longo de toda a história, que talvez a gente dissesse assim, ele não precisa orar assim, seria Jesus. Mas Jesus, pelo contrário, a gente vai ver em Marcos 1,35, dizendo que Jesus se retirava para orar. A gente vai ver em Lucas 5, falando que Jesus se retirava para orar. A gente vai ver em Lucas 6, dizendo que Jesus se retirava para orar. Jesus procurava lugares solitários. Jesus procurava subir a um monte. Jesus procurava ir ao deserto para orar. Muitas vezes impossibilitado de entrar num quarto e buscar a Deus, pois ele estava nas suas andanças, pregando o Evangelho e exercendo seu santo ministério. Se é necessário, então, que se entre num quarto de maneira tão literal para buscar a Deus, então nem Jesus teria dado exemplo. Nós precisamos entender o que Jesus fala à luz do que Jesus vive. E Jesus diz então, em outras palavras, ponha-se a sós e busque o seu Deus. Jesus colocava-se a sós e buscava a Deus. Por que nós achamos que nós não precisamos buscar a Deus? Por que nós achamos que podemos viver uma vida sem uma vida de oração em secreto? Por que a gente acha que dá para continuar vivendo com Jesus, vivendo uma vida em Jesus, se a gente não busca o Espírito Santo? A gente não dá prioridade para Deus. Como é que a gente pode? Como é que a gente vai viver uma vida debaixo do poder de Deus, experimentando da presença de Deus, se a gente não valoriza a presença de Deus? É impossível. Todos aqui que sabem como é um relacionamento, como qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, um relacionamento entre pais e filhos, a gente sabe que precisa dedicar tempo. Para crescer relacionamento, para melhorar, a gente sabe que a gente precisa dedicar tempo. A gente precisa ter tempo com a pessoa. A gente precisa... A amizade se cultiva quando a gente dedica tempo. Pessoas são assim. Por que com Deus seria diferente? Se as nossas relações, e muito nas suas maneiras santificadas, espelham as nossas relações ideais com Deus. Por que nós achamos que para Deus nós não precisamos dedicar nada? Por que a Deus somente os restos? Por que não a primazia? Por que não as primícias da nossa vida? Por que não a Deus tudo aquilo que nós temos? E por que não buscá-lo num quarto fechado, sozinho, abrindo o nosso coração a Deus? Um Deus bondoso que nos chama a fazer isso. É o próprio Deus falando. É o Deus homem falando. É Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, falando para a gente se retirar e se colocar a sós com Deus. Sabe como você deve fazer? Marque um horário, marque um lugar e apareça. Os puritanos têm duas frases boas sobre oração, tem muitas frases boas sobre oração que os puritanos têm. A primeira delas, que eu gosto muito, é ore até orar. Mas não de fingir até acontecer, mas de orar até você sentir a oração acontecendo. Eu sei, meus irmãos, pela intimidade que nós temos, que a maioria de nós aqui não tem uma vida de oração íntima com Deus. Nós não temos buscado a Deus como devemos, nós não temos nos colocado a sós com Deus.
Nós não temos aberto nossos corações a Ele. Ele sabe tudo que a gente precisa. Está escrito mais à frente aqui, no versículo 8, que Ele sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais, mas ainda assim, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, pelo novo e vivo caminho, a presença de Deus. Mas alguns de vocês até podem dizer, e eu sei que isso acontece com a maioria de nós vamos então, nós resolvemos arriscar, escolhemos um tempo para ficar diante de Deus e nós não sabemos o que orar. Parece que nossas mentes se esvaziam. Nós não sabemos o que falar. Mas é assim mesmo. Quando a gente não tem muita prática com alguma coisa, é difícil engrenar. Quando a gente não tem muita intimidade com alguém, é difícil ter assunto. Diante do Rei dos Reis não seria diferente. Então nós vamos até o Senhor Deus e nós nos colocamos ali. E nós temos tantas petições, mas elas nos fogem e nós não conseguimos falar nada. Mas o Senhor Deus é gracioso. Ele sabe o que nós precisamos. O que o Senhor Deus quer é que nós nos acheguemos à presença dele. E há uma segunda frase dos puritanos que eu também gosto muito sobre oração, que é: na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Os hipócritas proferiam muitas palavras sem colocar seu coração diante de Deus. Mas diante do nosso Pai eterno, nós podemos nos achegar, nos colocar diante dele. E se a gente não tiver palavra nenhuma, apenas fique ali. Se está com dificuldade, ora baseado nas Escrituras. Lê as Escrituras diante de Deus, mas se ponha diante do Senhor até que você ore. Coloque seu coração diante do Senhor. Se você tem ainda mais dificuldades e você quer fazer seus pedidos, e você lembra seus pedidos, adotem mais uma prática dos puritanos, o famoso caderno de oração. Anotem seus pedidos, anotem os nomes das pessoas pelas quais vocês querem orar. Ponham-se diante de Deus, encontrem o Senhor Deus ali em secreto. E o Pai quer se revelar em secreto, ele se revelará em secreto. Porque a Bíblia fala: orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor Deus valoriza e nos chama à oração individual, em secreto com Deus. Não uma oração mecânica, não rezas repetidas, orações sinceras, diante de um Deus honesto conosco, diante de um Deus puro e santo, que nos aceita em sua presença, por causa do sangue de Cristo, que nos lavou dos nossos pecados. Nós podemos nos achegar a Deus, mas nós temos que nos pôr em secreto e buscar a Deus. Vocês querem viver vidas poderosas diante de Deus, mas não para serem chamados de grandes pessoas de Deus, uma grande mulher ou um grande homem de Deus, mas para viverem humildemente, em comunhão com Deus. Vocês precisam ter tempo a sós com Deus. É preciso. Não tem como. Não é indispensável. Indispensável que vocês tenham tempo com Deus. É indispensável que nós tenhamos tempo com Deus. Não tem uma pessoa nessa vida toda que esteja isenta disso. Nem Jesus esteve. Nós também não estaremos. Afinal, se somos um com Ele, nós também precisamos copiar os seus comportamentos. E por fim, Jesus termina com uma promessa. Isso passa batido para a gente, às vezes a gente não percebe. Ele termina com essa promessa, que é: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele não está falando isso por falar. É o próprio Deus falando para a gente que o nosso Pai nos recompensará. Nós, quando fizemos a exposição de 1 João, vocês podem lembrar que ali em 1 João 5,14 vai falar que se orarmos de acordo com a sua vontade, o Senhor nos ouve. E o Senhor nos ouve e Ele nos responde às orações. Em Salmo 37,4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas Ele está falando para a gente se submeter a Ele. 1 Coríntios também vai falar que é para a gente levar cativo todo pensamento a Cristo
E Romanos também vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que a gente tenha a mente de Cristo, para que a gente se aproxime de Deus com confiança, sabendo que Ele ouve as orações. Eu não sei como é que está o íntimo de vocês, eu não sei como é que está o íntimo da alma de vocês. Eu não sei o que passa na mente de vocês. Eu sei o que passa na minha mente. E mais ou menos, que quem me conhece sabe que eu esqueço bastante as coisas. Mas a gente sabe o que passa nas nossas almas. A gente sabe o que a gente sente, o que perturba a gente. A gente sabe o que tira nosso sono e o que arde no nosso coração. O Senhor Deus também conhece. O Senhor Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas a gente precisa se submeter à vontade de Deus. A gente precisa se agradar no Senhor e a gente precisa levar cativo todo pensamento a Cristo. E o Senhor, que está nos céus, está em secreto e nos vê em secreto, responderá às nossas orações. A recompensa que Jesus promete é um prêmio da graça. Não dos nossos méritos, mas da graça. Essa graça que nos é garantida e que nos dá direito a nos achegarmos a Deus e alcançarmos diante dele o socorro que precisamos. O socorro que vocês precisam em específico, vocês sabem. Mais ainda Deus sabe, mas é um socorro que todas as almas precisam. E esse socorro é o próprio Deus se revelando a nós para nos salvar. Meus irmãos, acheguem-se a Deus em secreto e alcancem de Deus aquilo que, de acordo com a sua palavra, vocês têm pedido. O Pai que vem em secreto nos recompensará. Agarrem-se às promessas e fiquem firmes no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque tu és infinitamente misericordioso.